Súmula vinculante 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Súmula vinculante 22. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuam sentença de mérito em primeiro grau, quando da promulgação da Emenda Constitucional número 45 de 2004. Súmula vinculante 23. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Súmula vinculante 24. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei nº 8.137 de 90, antes do lançamento definitivo do tributo. Súmula vinculante 25. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Súmula vinculante 26. Para efeito de progressão de regime no cumprimento da pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Súmula vinculante 27. Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a Anatel não seja litisconsórcio passiva necessária, assistente nem opoente. Súmula vinculante 28. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial, na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Súmula vinculante 29. É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Súmula vinculante 31. É inconstitucional a incidência de imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS, sobre operações de locação de bens móveis. Súmula vinculante 32. O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras. Súmula vinculante 33. Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. Súmula vinculante 34. A gratificação de desempenho de atividade de Seguridade Social e do Trabalho, GDA-SST, instituída pela Lei 10.483 de 2002, deve ser estendida aos inativos no valor correspondente a 60 pontos, desde o advento da Medida Provisória 198 de 2004, convertida na Lei 10.971 de 2004, quando tais inativos façam jus à paridade constitucional. Emenda Constitucional 20 de 1998, Emenda Constitucional 41 de 2003 e 47 de 2005. Súmula vinculante 35. A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099 de 1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. Súmula vinculante 36. Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação
e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da caderneta de inscrição e registro CIR ou de carteira de habilitação de amador CHA, ainda que expedidas pela Marinha do Brasil. Súmula vinculante 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sobre o fundamento de isonomia. Súmula vinculante 38. É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Súmula vinculante 39. Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das Polícia Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Súmula vinculante 40. A contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, inciso 4 da Constituição Federal só é exigível aos filiados ao sindicato respectivo. Súmula vinculante 41. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Súmula vinculante 42. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimento de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Súmula vinculante 43. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Súmula vinculante 44. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Súmula vinculante 45. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Súmula vinculante 46. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Súmula vinculante 47. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Súmula vinculante 48. Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Súmula vinculante 49. Ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Súmula vinculante 50. Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Súmula vinculante 51. O reajuste de 28,86 concedido aos servidores militares pelas leis 8.622 de 93 e 8.627 de 93 estende-se aos servidores civis do Poder Executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais. Súmula vinculante 52. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais as entidades foram constituídas. Súmula vinculante 53. A competência da Justiça do Trabalho, prevista no artigo 114, inciso 8 da Constituição Federal, alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados. Súmula vinculante 54. A medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional podia
até a Emenda Constitucional 32 de 2001 ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de 30 dias, mantidos os efeitos de lei desde a primeira edição. Súmula vinculante 55. O direito do auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos. Súmula vinculante 56. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no RE 641-320-RS. Súmula vinculante 57. A imunidade tributária constante no artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição Federal, aplica-se à importação e comercialização no mercado interno do livro eletrônico, e-book, e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros eletrônicos, ainda que possuam funcionalidades acessórias.